Fala galera, tudo certo? E aí, beleza? Tranquilo? Bom, aqui professor Leonardo, né? Vamos para a nossa aula do dia aí. Hoje vamos falar sobre os principais produtos agrícolas do nosso país, um tema muito importante, cai muito em vestibular, a agricultura brasileira, e nós vamos especificar hoje só os produtos e as características que esses produtos trouxeram ou têm em relação ao nosso país, tá? Então, o primeiro produto que a gente traz aqui é a cana-de-açúcar, produto de extrema importância para o nosso país, desde um contexto histórico. Foi basicamente o primeiro produto produzido no Brasil, com a vinda dos portugueses, plantando lá no litoral nordestino. Você teve a criação dos engenhos, produção voltada para a produção do açúcar e tudo mais. Com o passar do tempo, essa cana ela se mobilizou pelo território. Hoje, a maior produção é no nosso estado aqui de São Paulo, uma maior parte dessa produção, por sinal. Temos aqui as maiores usinas sucroalcooleiras do Brasil, uma parte delas veio do Nordeste, mas a maior produção está aqui na nossa região, principalmente no interior de São Paulo aqui, né? E aí nós temos hoje o Brasil um dos maiores produtores mundiais de açúcar, um dos maiores produtores mundiais de etanol, um dos maiores produtores mundiais, de fato, da própria cana. Só para contabilizar, que essa cana ela gerava muito mais empregos aqui no interior de São Paulo, principalmente o pessoal que vinha do Nordeste, né? Agora, com a mecanização agrícola, esse processo de vinda desses imigrantes para o interior de São Paulo e tal, diminuiu bastante, a geração de empregos na cana diminuiu bastante, mas ainda é uma atividade econômica muito importante para o Brasil, tá? Depois a gente fala sobre o café. O café é produto aqui de origem e importância histórica para o nosso país. Por que o café tem importância histórica? Porque ele tem uma ligação direta com, primeiro, vinda de imigrantes, principalmente italianos, para trabalhar nas lavouras de café. E não só os italianos, como portugueses, japoneses, vários povos vieram com a ideia de trabalhar nas lavouras de café do Brasil. Até 1929, até 1930, basicamente, esse processo foi muito intenso. As primeiras áreas de produção do café, elas foram no litoral brasileiro, ali na parte do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, e esse café precisava ser escoado, precisava ser exportado, né? Como você exportar esse café? Foi necessário então a construção de linhas férreas. Então as estradas férreas do Brasil, em grande parte, surgiram para levar o café produzido aqui no estado de São Paulo para o litoral até ser exportado. Então uma influência direta do sistema de transporte ferroviário do nosso país, tá? Que muitas vezes são chamadas até de linhas férreas aqui no nosso Brasil, certo? E também uma influência muito grande no processo de industrialização. Lembra lá, o café durante muito tempo foi o produto agrícola mais importante do Brasil. Tivemos aí produções imensas. Essa produção já teve algumas crises, uma das mais importantes é a de 29, então o Brasil produzia muito café, principalmente, né, aqui no estado de São Paulo. Primeiro começa então no Vale do Paraíba, depois esse café vem marchando para o interior do estado de São Paulo, a região de Ribeirão Preto, região de Sorocaba ali e tal. E aí depois ele migra para o norte do Paraná, e depois do norte do Paraná ele migra para o estado de Minas Gerais, que hoje é o nosso maior produtor aí disparado de café, devido à condição climática. O café ele tem uma condição climática interessante, ele gosta de climas um pouco mais frios, só que tem que tomar cuidado, igual no Paraná teve um problema de geada muito grande, década de 70, fez com que esse café migrasse para as áreas mais altas do Planalto de Minas Gerais, tá? Agora, esse café também ele tem importância até hoje, somos ainda o maior produtor mundial de café, o maior exportador mundial de café, produzindo principalmente dois tipos, né? O café Conilon, que é um café mais barato, mais acessível, com maior durabilidade, e o café Arábica, que é um café mais caro, de maior qualidade, só que é uma menor durabilidade. Então nós exportamos os dois, nós consumimos os dois, só que há uma diferença entre eles em termos de preço e da qualidade do café. Tá? O Arábica é sempre um preço maior e uma qualidade também maior. Tá? Lembrar que essa mecanização também chegou ao café, então você tem aqui a colheita do café hoje mecanizado,
pode ser feita na mão ainda, mas nas áreas onde é possível a mecanização, ela acontece de maneira bastante efetiva e expressiva. Lembrando que o consumo de café no mundo cresce muito. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor de café, perdemos só para os Estados Unidos. Então consumimos bastante também e é um consumo crescente, tá? Depois a gente vai para o cacau, que é a matéria-prima dos nossos chocolates. Temos um problema com o cacau, você tem vários fungos aí e a produção do cacau em vários países do mundo ela vem diminuindo. Alguns especialistas até dizem que o chocolate vai ficar muito caro, porque a produção do cacau tende a diminuir e é a matéria-prima desse chocolate. Então seria um produto aí de consumo bem caro, se essas projeções forem reais. Espero que não, né? Se o chocolate ficar muito caro, obviamente o consumo diminui. Nós temos uma produção do Brasil que teve uma queda recentemente, agora voltou a crescer, principalmente por um fungo ali chamado vassoura de bruxa. Agora voltou a crescer porque a maior produção histórica é no sul da Bahia. Tem nesse mapinha que eu vou mostrar para vocês, tá o mapinha aqui, né? E aí teve problema de fungos e tal, só que o o cacau começou a ir para o Pará. E no estado do Pará encontrou uma agricultura mais orgânica, uma agricultura mais sustentável. E aí você passa a ter uma produção de cacau mais efetiva no Brasil, com um processo de crescimento bastante interessante, ok? Soja. A soja é o nosso principal produto agrícola. Então é o produto que nós mais exportamos, é o produto que nós mais produzimos. Por sinal, somos o segundo maior produtor do mundo, perdemos para os Estados Unidos, mas nessa safra 2019-2020 provavelmente vamos ultrapassar os Estados Unidos, vamos esperar o que vai acontecer, mas provavelmente seremos o maior produtor mundial e já somos o maior exportador, tá? É um produto que no Brasil começa a ser mais importante a partir da década de 60, 70, então não é historicamente importante como o café, a cana, uma importância mais recente. E quando se começou a produzir soja no Brasil, era uma produção menor no sul, porque é um produto de clima temperado, de clima mais frio, e era basicamente para óleo de cozinha que a gente usa até hoje, e para ração. Com o passar do tempo, a necessidade da ração cresceu muito, outros produtos surgiram da soja. Além do óleo e da ração, você tem leite, você tem queijo, você tem carne, você tem suco, você tem várias utilizações da soja em vários ramos da indústria, e aí a produção cresceu muito. A Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, fez um processo de aclimatização ou tropicalização da soja. Tira ela de clima frio ou temperado, né, no sul do Brasil, e dá a condição dela produzir em climas quentes. Com isso a soja vai para o Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, enfim, a soja sobe para o centro-oeste brasileiro e a partir dali, cara, a produção ela dispara absurdamente. Hoje o Mato Grosso é o maior produtor brasileiro de soja, depois você tem o estado do Paraná com uma grande produção também, mas o centro-oeste é o maior produtor e o maior exportador dessa soja, tá? Agora tem uma região que cresce muito, que é uma região chamada Matopiba, que é uma área que está aqui no mapinha, aqui, ó, coloquei para vocês, é a área entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma área na confluência desses estados, onde a produção de soja cresce absurdamente, tá? Principalmente devido à mecanização, que é um processo intenso na soja. O Brasil tem uma tecnologia ferrada em produção de soja, está aqui colheitadeiras imensas, para quem nunca viu a soja aí, está aí um grãozinho. Então é o produto que ocupa a maior área plantada do Brasil, é o produto que nós mais exportamos, é o produto mais importante do Brasil hoje, tá? E quem está produzindo soja este ano, rindo de orelha a orelha, devido ao preço do dólar. A soja é uma commodity, né, como vários outros produtos, é dolarizada, e aí o preço vai lá em cima para quem recebe em dólar e transforma isso em real, né? Os caras estão ganhando bastante dinheiro aí. Bom, depois temos o algodão. Vamos dar destaque para o algodão herbáceo. Tem o arbóreo produzido no Nordeste, mas ele é menos importante devido à não mecanização. A produção dele é menorzinha. E o algodão herbáceo, que a gente mais produz aí, que é o algodão principalmente produzido no centro-oeste brasileiro, também mecanizado, também com a produção crescente. O Brasil também é um dos maiores produtores do mundo, nesse setorzinho aqui, um grande exportador. Depois temos o trigo.
O trigo é um produto que nós consumimos muito, né? Mas nós não produzimos muito. A produção de trigo no Brasil, o trigo é um produto também de clima mais frio, clima temperado também, principalmente, e aí nós temos uma produção menor. Só que a Embrapa desenvolveu também o chamado trigo do cerrado, que é um trigo também que se adequa a condições mais quentes, há uma projeção de crescimento interessante, mas enquanto essa produção continua pequena, ou melhor, ela não atende às nossas necessidades, né, nós importamos trigo principalmente da Argentina, que é um grande produtor, um grande parceiro comercial do Brasil. Temos acordos envolvendo trigo da Argentina para o Brasil, eletrodomésticos do Brasil para a Argentina, é um acordo bem grande. E também temos o trigo do Canadá, que é muito bom. E aí, muitas vezes mistura até o trigo do Canadá com o trigo do Brasil para fazer um produtinho melhor aí, que a qualidade do trigo é muito importante para ver o produto que vai ser gerado a partir desse trigo aí, lembrando que é o nosso pão, nossa massa, o macarrão aí, nosso pãozinho francês, depende do trigo aí. O milho é um produto também no Brasil muito, muito importante. É o segundo produto mais importante em grãos, a soja é o primeiro, depois você tem o milho. Consumo de subsistência, então consumo para comércio interno, aqui para você consumir o seu milho, fazer a pamonha, curar o bolo e comprar na feirinha. Agora nós temos também uma produção intensa para exportação. Essa produção para exportação ela cresceu muito quando a Embrapa desenvolveu também o chamado milho safrinha. O milho safrinha ele tem uma safra menor, mais curta, plantada aí na entre-safra, principalmente da soja. Então, hoje o cara consegue no Brasil produzir 2 safras por ano, dependendo do produtor, eles conseguem até 3 o produto que eles usam. Então, isso colocou o milho com uma produção altíssima. Alguns até dizem, o milho safrinha virou um safrão, porque a safra é muito grande hoje. Não só pela qualidade do milho, a produção ser rápida, como também pela mecanização. A mecanização acelera o processo de maneira muito intensa, e isso faz com que a produção também cresça bastante. Principalmente aqui hoje também Centro-Oeste, um dos maiores produtores, além do Paraná, Santa Catarina. Enfim, é um produto muito, muito importante para o nosso país. Tá? Depois, temos o arroz, produzido quase que no Brasil inteiro. É uma produção bem dispersa pelo nosso país, porque é um produto de subsistência, né? Base alimentar do Brasil aí. Só que tem um lugar onde se produz muito mais arroz no Brasil, que é o estado do Rio Grande do Sul. É o estado que mais produz arroz disparado no nosso país. E no Rio Grande do Sul tem um lugar chamado Vale do Rio Jacuí, que é uma área de maior produção de arroz irrigado do Brasil. E temos também a possibilidade de produzir o arroz no seco, que é o arroz de sequeiro, aí é muito comum também no Centro-Oeste. Tá? A laranja, no estado de São Paulo produzimos a maior parte da produção brasileira, quase toda ela. O Brasil hoje é responsável pela maior exportação de laranja do mundo, maior produção, exporta a fruta, o suco concentrado. É um produto muito importante para o nosso país e para a nossa exportação. Só que vem sofrendo com alguns problemas, porque você tem fungos. E toda lavoura permanente, como a laranja, né, que você não planta todo ano, quando você tem problema de fungos, esse problema muitas vezes tem que derrubar o pé, pega no pomar inteiro, aí o cara tem que arrancar essas frutas, esses pés aqui, muitas vezes tem que plantar tudo de novo, isso demanda tempo e tal. Então a laranja vem perdendo um pouco de espaço no estado de São Paulo, principalmente para a cana-de-açúcar, que vem aí ocupando esse espaço por ter uma rentabilidade maior e ser mais rápida, na verdade, né? Você não tem que ficar esperando alguns anos para produzir. Plantou, em menos de um ano você já tem a colheita, que é a lavoura temporária. A fruticultura de São Francisco também é um produto, é uma área de produção muito importante dentro do nosso país. Você tem ali produção de manga, uva, mamão, goiaba, é uma produção bastante importante. São áreas onde há uma irrigação, então usa-se água aí do São Francisco em projetos privados de irrigação. A produção é grande, a produção é de produto de qualidade, voltado principalmente para exportação. Certo? Temos alguns produtos que nós não falamos, por exemplo, feijão, mandioca, banana, batata, são produtos de importância um pouco menor em termos de produção de fato, mas são produtos importantes. Então a base alimentar do brasileiro aí no arroz, na mandioca e tal, mas em termos de produção, de geração de renda e de exportação,
Eles acabam sendo um pouco menores, mas são também muito importantes, tá? Os principais são esses daqui. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, sugestão, perguntas, dúvidas, estamos aí disponíveis. Beleza, moçada? Aquele abraço, bons estudos aí, valeu!